Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Como estão? Eu espero que todos bem. Hoje, o bate-papo, o tema que eu quero conversar com vocês é sobre medo. Você tem medo do quê? Quais são os seus piores temores? O que te dá aquele frio na barriga? O que te provoca medo? Então, é sobre isso que eu queria trocar uma ideia com vocês. Então, o medo, ele parece ser a causa raiz de muitos dos nossos problemas. Não é de admirar que as pessoas tenham medo em um mundo onde parece que nada é confiável. Pode ser bastante perturbador quando uma pessoa percebe que quase tudo na sua vida está fora do seu controle, desde o clima até o saldo da sua conta bancária. Todas as coisas nas quais as pessoas confiam para a sua segurança, mais cedo ou mais tarde, falharão. Quando o pensamento de um cristão é principalmente negativo, ansioso ou duvidoso, isso é um sinal de uma séria falta de fé. O medo é uma armadilha, mas a confiança em Deus mantém o homem seguro. Jesus, ao passear de barco com seus discípulos durante uma terrível tempestade, perguntou-lhes: "Por que sois tímidos, homens de pouca fé?" Isso, para quem quiser ler melhor, está em Mateus 8, versículo 26. Aqueles que lutam contra o pensamento negativo devem fazer a mesma coisa que fariam com qualquer outro pecado ou erro: admitir. O pensamento negativo é errado porque revela falta de confiança. Falta de confiança em quem, pessoal? Em nós próprios. E fazer todos os esforços para mudar o comportamento, para mudar a nossa atitude. Eu vou falar uma coisa muito particular, né? Medo é uma coisa que todo mundo tem, né? Medo, ele é um sentimento que nos primórdios, né, das nossas existências como seres humanos, ele era necessário como um mecanismo de prevenção para a nossa vida. Então vinha aquele sinal de perigo, fica alerta, a qualquer momento você precisa correr, porque senão um bicho vai te devorar e você vai morrer. Nos primórdios era isso a finalidade do medo, a autopreservação da nossa espécie. Mas hoje, nos dias de hoje, pessoas têm muito medo. E o tema de hoje é: do que você tem medo? Então eu vou falar a minha experiência. De medo, eu sou PhD, né? De medo, eu sei bem o que é sentir medo, o que é estar com medo e todos a sintomatologia que o medo provoca no nosso corpo e no nosso organismo. Olá, querido, tudo bem? Então, eu vou dar um exemplo da minha vida pessoal. Dentre os N medos que eu tenho, né, que eu ainda tenho, hospital é uma coisa que me dava pânico, não me dava medo, né? Então, eu nunca quebrei nenhum osso, eu nunca precisei fazer nenhuma cirurgia, eu nunca precisei entrar nesse ambiente hospitalar para fazer alguma coisa invasiva, como uma cirurgia. Até o dia que eu engravidei. E aí, né, eu tive 9 meses
para trabalhar o meu medo, o meu pânico da cirurgia, porque seria uma cirurgia. E aí, o que a gente faz com o medo? Vamos, né, o racional. O que uma pessoa, como ela lida com o medo? Como é a forma certa de lidar com o medo? Então, eu conversei muito com a médica obstetra, falei de todos os meus medos, falei de todas as minhas ansiedades. E quando eu digo os meus medos e as minhas ansiedades, são as minhas fantasias em relação a esse procedimento. Porque se eu nunca quebrei nada, eu nunca fiz uma cirurgia, eu não tenho essa experiência. Então, tudo que eu criei na minha cabeça é fantasia, é especulação, é achismo, não é real. Japa, beijo, seja bem-vindo à família. Gratidão por você ter me seguido. Então, conversei com ela sobre todas as fantasias, os delírios que eu tava tendo com a hora do parto, com o momento do parto. Falei pra ela, o meu pânico é sentir dor. Eu não sou uma pessoa que sei lidar bem com dor. Eu tenho pânico de sentir dor. Eu tenho pânico de sangue. E até tem uma coisa engraçada para contar para vocês sobre sangue. Bom, aí ela escutou, beleza. Fizemos todo o pré-natal durante os 9 meses, tudo tranquilo, uma gravidez tranquila, tudo certo, sem nenhum problema de saúde. Quando foi para fazer o parto, que realmente eu não ia conseguir fazer um parto normal, ia ter que ser cesárea, eu conversei com um anestesista. Fui eu 3 vezes, eu marquei 3 sessões com um anestesista para falar para ele, olha, eu tô com medo, eu sou assim, eu funciono assim, como é que vai ser, né? Eu sou uma pessoa que desmaio na farmácia para tomar uma injeção, como é que vai ser essa anestesia? Eu marquei 3 sessões com ele para falar sobre Raquel Muniz e seus medos irreais. O cara muito bonzinho, muito atencioso, nossa, uma delícia de profissional. Meninos e meninas, deixa eu te falar que o meu tratamento de canal, que eu fiz canal uma vez na minha vida para nunca mais, pelo amor de Deus, foi mais traumatizante e eu senti dor do caralho, mas o meu parto eu não senti nada. Sabe aquela equipe abençoada por Deus, aquela equipe de gente profissional e ética que me escutou, que respeitou meu medo, me acolheu e fez um trabalho de excelência. O cara conversando comigo sobre assuntos satélites, fazendo eu dar risada. E eu não senti a picada. Eu não senti nada. Então, o medo, muitas vezes, quase 100% das vezes, ele está na nossa cabeça. Ele não é real. Ele não existe. Ele está na nossa cabeça, no nosso achismo, na nossa mente desenfreada de criar suposições, especulações, e é óbvio que tudo negativo, nada positivo. Então, quando eu digo que há necessidade de se controlar a sua mente, é disso que eu tô falando. E isso na terapia comportamental, nós, psicólogos, nós lidamos com fatos reais. Então, por exemplo, lá no hospital, quando tem aquele paciente que tem uma doença terminal, né, que tá no fim, né, não tem mais o que fazer, e ele entra nos cuidados paliativos. Quando a gente faz a entrevista com essas pessoas,
quando elas ainda têm consciência de escolher, de falar, de entender e compreender a sua situação para fazer escolhas, geralmente fala assim, né? Ah, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo da morte. Mas isso é iminente, ela já está em cuidados paliativos. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde do que ela está prevendo. Mas não é da morte em si, é do antes. É o medo do processo de morrer. Como será esse processo de morrer? Como é? Eu não quero sentir dor, eu tenho medo de sentir dor. Eu tenho medo daqueles exames invasivos. Eu tenho medo de picada, de sentir dor, de sentir desconforto. E aí, quando a gente explica, não se preocupe. Tudo será feito de uma forma humanizada. Não vai sentir dor. E se caso você sentir dor, você vai falar: estou com dor, estou com enjoo, estou com coceira, né? Porque tem certos medicamentos que um dos efeitos colaterais é muita coceira. Então a gente tem que dosar bem, né? Morfina dá muita coceira, mas ela tira dor. Então, existem outros medicamentos que a gente pode trocar, enfim. Então, é conversando que a gente se entende, é conversando que a gente vai resolvendo, que a gente vai administrando, mas sempre cuidando disso aqui, para isso aqui não virar uma bola de neve e ficar criando situações, especulações, achismos e criando cenários cenários catastróficos que não existem, que não são reais. Então, medo e o controle de pensamento, o controle da sua cabeça andam juntos, de mãos dadas, são best friends, porque não existe como trabalhar medo sem trabalhar os pensamentos. Não existe isso, pelo menos na linha que eu sigo, no pensamento que eu sigo, né? Não existe. Uma conversa franca e sincera do você tem medo do quê? De que parte que você tem medo? E a gente vai afunilando, a gente chega na causa raiz. E aí a gente vai tratar cada um com o seu fato, né? E aí eu pergunto para vocês têm medo do quê? Então, vamos falar um pouquinho de pensamento, né? O pensamento. Como controlamos os pensamentos portadores de cargas negativas, sem deixá-los interferir nos nossos relacionamentos humanos, conforme a faixa vibracional que eles se expõem, que eles se expandem? Os pensamentos negativos, eles prejudicam e produzem ressonância perniciosa em nós mesmos e nas pessoas a quem nós convivemos e em quem estiver do nosso lado naquele momento. Por outro lado, os pensamentos positivos, os pensamentos elevados, se hospedam no nosso coração, recebendo esses influxos mentais bons e revigorantes. Muitos distúrbios de comportamento psicológico são provenientes de sintonias carregadas de sentimentos inferiores, né? Então a gente está falando de medo, ansiedade, angústia, preocupação. Isso tudo gera em nós, seres humanos, pensamentos negativos, cujas descargas de efeito danoso têm origens nas baixas vibrações que esses pensamentos produzem. O melhor antídoto para esse mal é se envolver nas ondas mais elevadas. Então, eu costumo trabalhar, né,
quando vier um pensamento negativo, além da gente trabalhar o que está por trás desse pensamento negativo, geralmente assim, tem pessoas que me relatam, entrei naquele lugar, naquele escritório, naquela casa, fui visitar não sei quem, e eu comecei a me sentir mal, coisas que não são eu tava bem, eu tava feliz, eu tava bem humorada, comecei a ficar emburrada, nervosa, com palpitação, sentindo arrepios pelo meu corpo. Então a pessoa tem consciência de, peraí, isso não é meu, eu tava bem, mas o meio me influenciou a ficar desse jeito. E o que a gente faz nessa hora que a gente tem consciência de, peraí, isso aqui não é meu? Ou a gente sai do lugar, a gente sai, ou nós controlamos os nossos sentimentos, as nossas sensações corporais, tipo, põe o fone de ouvido, liga o Spotify numa música alegre, numa melodia feliz, contagiante, né, numa batida, num ritmo lá, para mudar a sintonia, para mudar a ressonância, para mudar os pensamentos, para tirar o foco. Geralmente, quando tá ficando uma coisa comum e rotineira, né, as pessoas terem um ataque de pânico do nada. Então, gente, é normal eu estar andando na rua e geralmente alguém tem um ataque de pânico perto de mim, né? E eu, como terapeuta, eu sei lidar com isso. Então, eu vou lá e ajudo a pessoa. A gente tira o foco, né? Quando ela tá com falta de ar, não consegue respirar, aquela coisa ruim, aquela angústia gigantesca. Com técnica, você consegue fazer a pessoa olhar no seu olho, escutar o que você tá falando e ir junto com você. Troca o foco. E aí ela volta a respirar e dá aqueles minutinhos, porque é minuto, gente. Passou, vida normal, vida que segue, continua. Então, tudo é técnica. Mas, para isso, o autoconhecimento é primordial. Saber o que é seu e o que não é seu. E saber controlar os pensamentos. É isso que eu tô falando. Precisamos aprender a controlar os nossos pensamentos, porque nem tudo é no cenário e na proporção que a nossa mente cria para nos deixar nessa situação, para gerar esse desconforto, para gerar essa sintomatologia. Alguém que está aqui presente na live quer fazer alguma pergunta, quer fazer alguma colocação sobre esse tema de medo e os pensamentos que para mim são piores do que o medo propriamente dito? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa a respeito disso? Não? Então eu vou encerrar por aqui esse bate-papo de hoje, quarta-feira, dia 29 de maio de 2024. Hoje o tema foi medo, né? Você tem medo do quê? Como que você lida com o seu medo? Como você trabalha com o seu medo? Como você administra o seu medo no dia a dia? Faz terapia? Não faz terapia? E aí, né? A importância de dominar os pensamentos, de entender o que o pensamento é uma coisa de fora, né? Em psicologia a gente fala pensamentos intrusivos, que vem de fora. Pensamento não é realidade, pensamento não é real, pensamento é abstrato, que você pode e tem como controlar. E é isso que eu proponho a vocês. E é esse o nosso tema e o nosso bate-papo de hoje. Você que tá aí do outro lado da telinha, óbvio que sente medo. Tá vivo? Tá no planeta Terra? Claro que você sente medo. Mas como você administra o seu medo? Como você lida com ele no dia a dia?
Como você consegue controlar a sua cabeça, você consegue colocar um limite nesses pensamentos para viver melhor, para viver numa sintonia mais leve, mais alegre, mais feliz, mais realista, porque o que está acontecendo de realidade não é tão grande quanto a cabeça criou. Lembrem do exemplo que eu dei. Então, pensar sobre isso é extremamente importante. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer colocar alguma situação? Sim ou não? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Ah, eu tinha falado na live que eu tinha uma história engraçada do que mesmo? Que também estava relacionada com essa questão do medo. O que será que era? Agora não lembro. Bom, então é isso. Ninguém quer fazer alguma pergunta, ninguém quer falar nada, ninguém quer colocar nada. Não? Então, eu desejo a todos vocês aqui do Brasil um excelente feriado de Corpus Christi, uma boa sexta-feira para quem for trabalhar, né? Um excelente final de semana, mas com certeza eu estarei aqui trabalhando pertinho de vocês e a gente vai se falando, combinado? Um excelente dia para todos vocês, controlando o medo, controlando os pensamentos e buscando a melhor sintonia para a sua vida fluir melhor. Você tem o poder de controlar os seus pensamentos. Você não é os seus pensamentos não são reais, não está acontecendo essa catástrofe que a sua mente cria. Então, domine sua mente para conseguir enxergar a verdade. Qual verdade? O que está acontecendo de fato à sua volta. No aqui, no hoje, no concreto. Essa é a dica de hoje, esse é o bate-papo de hoje e eu fico por aqui. Tchau, pessoal. Beijo, obrigada por todos estarem aqui.